Graças e paz ao povo de Deus. Vamos trazer aqui um pequeno estudozinho aqui sobre a questão das duas testemunhas de Apocalipse 11, né? As chamadas duas oliveiras. É dito que as duas testemunhas serão duas pessoas literais. E eu particularmente não vejo assim como sendo duas pessoas literais. E eu vou mostrar isso aqui num texto para vocês. Que não tem como ser duas pessoas literais. As duas testemunhas. Tem pessoas que acreditam que as duas testemunhas são duas pessoas literais, né? Uns falam que no caso seria Enoque e Elias, né? Que os dois foram arrebatados, né? Para mim, e outros já creem que essas duas testemunhas são pessoas, no caso, é a igreja de Cristo, né, profetizando por esse período de 42 meses ou 1260 dias, como vai ser dito aqui no texto que eu vou estar lendo, né? Então, eles acreditam que seja a igreja. Eu acredito assim também, que a igreja é um grupo, são praticamente, vamos dizer assim, que são dois grupos divididos, né? O grupo da igreja de Cristo na Terra, profetizando nesse período de 3 anos e meio, ou 1060 dias, ou 42 meses, que é a mesma coisa, que dá 3 anos e meio, né? Que são as duas testemunhas, que são a igreja, porque não faz sentido ser duas pessoas literais, não faz sentido. Eu acredito que essas duas testemunhas são a própria igreja de Cristo profetizando esse período, no espírito de Moisés e Elias, porque no versículo 7 do capítulo 11, essas duas testemunhas vão ser mortas. E isso vai de conformidade com o que diz lá no texto, no capítulo 20, versículo 4 de Apocalipse, que fala que as pessoas, a igreja, no caso, o servo do Senhor, os chamados santos, como está também relatando em Apocalipse 13, 7, que foi dado à besta pelejar contra os santos do Senhor e os vencer por um período, né? Então isso fica claro que realmente é a igreja que está profetizando e está sendo perseguida pelo o governo do anticristo. Não vai ser todo mundo que vai ser perseguido, né, que vai ser martirizado, mas eu acredito que essa profecia vai se desencadear mais pro lado do Oriente Médio, né? Ali onde começou tudo ali, a história da humanidade, naquele centro ali, né? No Oriente ali, né? Até porque nossos irmãos já são martirizados já desde muitos séculos, né? Até o dia de hoje, né? A gente vê aí que é uma religião islâmica, elas matam os cristãos, né? Então a gente vai ver que realmente é a igreja que está aqui na terra profetizando por esse período, né? Que a igreja não foi coisa nenhuma arrebatada e que ficou aqui só os não salvos, né? Então não pode ser, porque ali a Bíblia está falando que eles estão dando testemunho da palavra de Deus, né? Dando testemunho da palavra de Deus. Então ímpio não dá testemunho de nada, né? Ímpios são ímpios. Então quem está ali morrendo ali e dando testemunho é a própria igreja, né? Então vamos ler aqui o capítulo 11 de Apocalipse, que vai falar das duas testemunhas. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. Ou seja, está falando 42 meses aqui, ou seja, são 1060 dias ou 3 anos e meio, que é a mesma coisa. Versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Aí no versículo 4. São estas as duas oliveiras e os dois os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Versículo 5.
Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca. Isso não é literal não, viu gente? Tem gente que lê isso que é literal, não é literal que sai no fogo, cuspindo fogo nem dragão. Essa é uma metáfora. Que a palavra do Senhor ela é fogo que consome. Então, né? Quando você prega ela, que você abre a boca, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Né? Sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Então, ou seja, a gente tem um personagem na Bíblia que teve esse poder, né, de fazer com que parasse de chover por um determinado tempo, né, 3 anos e meio, se eu não me engano, que foi Elias, né? Então, ou seja, está aqui a igreja profetizando no espírito de Elias, né? As pessoas vão ter a porção desse espírito, assim como Moisés distribuiu do teu espírito, deu essa porção do teu espírito aos 70 anciões, se eu não me engano. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Quem fez isso aqui? Moisés. Moisés que fez esse sinal aqui, né? Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem, né? Então você vê que são dois personagens que fizeram isso, né? Aí agora no versículo 7 ele vai dizer: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, você vê que aqui a palavra está falando